Você se considera uma pessoa racional, que pondera as decisões que você vai tomar de forma lógica? E se eu te dissesse que provavelmente você já tomou uma decisão irracional hoje? O livro que eu vou falar hoje vai desmascarar esses comportamentos irracionais que são muito mais frequentes do que podemos imaginar. O livro em questão é Previsivelmente Racional, do professor de Psicologia e de Economia Comportamental, Dan Ariely. Esse é aquele tipo de livro que desafia a nossa visão de como tomamos decisões na vida. Diferentemente daquela ideia clássica de que o ser humano é uma criatura racional que pesa os benefícios e os malefícios, os prós e os contras em cada decisão que ele toma na vida, o Dan Ariely vai nos mostrar que somos profundamente influenciados por emoções, vieses cognitivos e contextos sociais sem nem mesmo perceber isso. Esse livro é uma jornada muito interessante, bem-humorada e repleta de experimentos que nos revelam as engrenagens do nosso comportamento. Logo no início, o autor nos convida a questionar uma premissa básica da economia tradicional, a de que os seres humanos sempre agem de forma lógica e calculada. Para contrapor essa visão, ele argumenta de que as nossas decisões são previsivelmente irracionais, o que acaba dando nome ao livro. Quando a gente pensa sobre uma pessoa que age de forma irracional, talvez a gente imagine uma pessoa que é descontrolada emocionalmente, que tem atitudes aleatórias ou até caóticas. Mas o autor nos mostra justamente o contrário. As nossas ações irracionais seguem padrões sistemáticos que nos levam até o erro. Para sustentar essa argumentação, o Dan Ariely vai nos mostrar, através de exemplos práticos e experimentos engenhosos, como essas irracionalidades se manifestam no nosso cotidiano. O livro por si só tem vários pontos muito interessantes, mas eu vou destacar aqui 4 deles para a gente discutir um pouco melhor nesse vídeo. O primeiro ponto é o conceito de relatividade das nossas escolhas. O autor nos mostra que raramente avaliamos as coisas de forma absoluta. Em vez disso, nós comparamos as opções disponíveis naquele momento. Isso explica porque podemos considerar um produto caro em um contexto e barato em outro, dependendo das alternativas que estão disponíveis. Em muitos casos, é adicionada uma terceira opção para nos direcionar para a compra de um determinado produto. Esse fenômeno é chamado de efeito chamariz. A presença de uma terceira opção propositalmente ruim pode manipular a nossa escolha dentre outras 2 opções, mesmo quando essa terceira opção nunca seja a escolhida. Esse conceito é amplamente explorado por empresas e profissionais de marketing. Vou dar um exemplo prático para o conceito ficar um pouco mais tangível. Imagine que você esteja indo para um cinema e deseja comprar uma pipoca. Chegando no balcão, você se depara com apenas 2 opções. Uma pipoca pequena custando R$10 e uma pipoca grande custando R$20. Muitas pessoas ficariam na dúvida de qual das pipocas comprar, porque somente com essas 2 opções é muito difícil avaliar qual que vale mais a pena. Porém, como o cinema não é bobo, ele vai adicionar uma terceira opção para você, que seria uma pipoca média custando R$18. Pronto, agora fica muito mais fácil você avaliar qual que vale mais a pena. A maior parte das pessoas vai preferir comprar a pipoca grande por considerar um ótimo negócio. Até porque você vai pagar somente R$2 a mais para ganhar muito mais pipoca do que uma pipoca média. A pipoca média quase ninguém vai comprar, mas ela já fez o trabalho dela. Influenciou as pessoas para comprar uma pipoca grande. Ela é somente um chamariz. O segundo ponto é o poder da palavra grátis. Essa palavra não significa apenas um preço. Ela exerce uma influência psicológica desproporcional sobre as nossas decisões, porque ela elimina a dor da perda. Nós, seres humanos, temos uma aversão quase patológica à perda. Quando alguma coisa custa 0, tendemos a tratá-la melhor, a gente considera ela um produto melhor do que alguma coisa barata, mesmo que essa alternativa paga seja objetivamente melhor. O simples fato de não haver risco financeiro nos faz supervalorizar a opção gratuita, o que acaba mitigando a nossa capacidade racional de ponderar os benefícios e os malefícios de ter aquela opção. Justamente porque aquela opção nos traz uma segurança emocional da nossa decisão.
Assim, o Dan Ariely nos mostra que a nossa relação com o preço de alguma coisa não é linear e nem lógica. A diferença entre R$ 2 e R$ 1 é pequena, mas a diferença entre R$ 1 e zero é gigantesca. Isso porque mobilizamos o medo da perda e o desejo por segurança e prazer imediato, sentimentos que frequentemente se sobrepõem a uma análise racional. O terceiro ponto é o papel das nossas emoções na tomada de decisão. O Dan Ariely nos mostra que emoções como medo, raiva, desejo, excitação e frustração podem nos levar a agir contra nossos próprios interesses. Ele nos apresenta experimentos que ilustram como estados emocionais podem acabar alterando a nossa percepção de risco, valor e moralidade. Além disso, ele nos mostra que, em muitos casos, nós buscamos a aprovação de uma outra pessoa para tomarmos uma decisão. Um dos grandes méritos do autor é não tratar essa irracionalidade como uma falha individual, mas sim como uma característica intrínseca à natureza humana. O quarto ponto é o impacto em nosso comportamento do que ele chama de normas sociais e normas de mercado. O Dan Ariely vai falar que em diversas situações nós não agimos por conta de um retorno financeiro, mas sim por conta de valores como reciprocidade, justiça, lealdade e amizade. No entanto, quando o dinheiro entra em jogo de forma explícita, essas normas sociais que eu citei são atropeladas pelas normas de mercado, o que nem sempre produz os melhores resultados. Vamos a um exemplo para o negócio ficar um pouco mais prático. Imagine que você foi convidado para jantar na casa de um parente. Chegando lá, você diz que vai pagar pelo jantar que ele fez. Nesse cenário, é bem provável que o seu parente fique irritado com você, porque quando ele te convidou, ele não estava esperando um retorno financeiro. Até ali, as normas sociais estavam dominando. E então você trouxe uma norma de mercado. A dinâmica foi alterada e o seu parente acabou tendo uma reação negativa. Porém, se em vez de você retribuir o jantar com dinheiro, você levar um presente para o seu parente, como por exemplo uma garrafa de vinho, certamente a reação dele vai ser muito melhor. Isso porque um presente ainda está dentro de uma norma social. Além desses 4 pontos que eu citei, o Dan Ariely vai abordar outros temas como procrastinação, autoestima, motivação e as formas como nós avaliamos as nossas próprias habilidades, indo do efeito placebo aos jogos de azar. Ele nos mostra também que frequentemente superestimamos as nossas capacidades ou subestimamos os nossos erros, o que acaba criando uma visão distorcida sobre nós mesmos. O autor acaba conceituando isso como efeito do lago Wobegon, que seria um viés de positividade no qual nos vemos excessivamente otimista nas decisões que nós tomamos. Essa reflexão nos ajuda a reconhecer as nossas limitações e também a tomar decisões mais conscientes. Do ponto de vista de escrita, Previsivelmente Racional é um livro muito bem escrito e acessível para todo tipo de público. O autor consegue traduzir conceitos de certa forma complexos de psicologia e economia comportamental numa linguagem clara e envolvente. O uso de histórias pessoais, metáforas e exemplos do cotidiano tornam a leitura leve e agradável, ao mesmo tempo que o autor consegue sustentar a profundidade das suas ideias. Para um público geral, o livro funciona quase como uma revelação. A verdade é que somos míopes quanto ao nosso próprio comportamento e, ao reconhecer os nossos vieses, colocamos sob uma nova ótica o que conhecemos sobre nós mesmos. Ao final desse livro, é difícil de você ver como tomamos as nossas decisões da mesma forma que antes. Passamos a questionar por que escolhemos o que escolhemos, como somos influenciados por fatores aparentemente irrelevantes e até que ponto temos um controle real sobre as nossas ações. Em resumo, Previsivelmente Racional é uma obra muito interessante para quem se interessa sobre psicologia, comportamento humano, economia comportamental ou para quem só quer entender melhor por que toma certas decisões na vida. Dan Ariely nos mostra que a irracionalidade não é uma exceção, mas uma regra. E ao reconhecê-la, nós podemos tomar decisões mais conscientes, éticas e alinhadas com os nossos próprios interesses.
E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Comenta aí embaixo também se você já ouviu falar desse livro, se você ficou interessado em ler esse livro ou se você já leu esse livro, o que achou. Vamos conversar um pouco mais nos comentários. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, eu também te peço para você usar o meu link de afiliado que vai estar na descrição desse vídeo. Se você comprar qualquer coisa na Amazon através desse link, você me ajuda com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. E vai me dar uma moral para continuar nesse trabalho aqui. Vou ficando por aqui, um abraço, valeu!